Nós temos nessa manhã o reverendo Gessé Fogaça, por favor. Reverendo Gessé é um missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil, através da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, assim como outros irmãos que estiveram conosco ao longo do mês de agosto. Hoje, o reverendo Gessé trará a mensagem aqui neste culto, nesse instante, e após o culto, às 10 horas, ele fará uma apresentação também de aproximadamente 15 a 20 minutos acerca do seu trabalho no Timor-Leste, dos avanços, das dificuldades, das esperanças do seu trabalho lá. Então, nós estamos muito felizes por tê-lo aqui, reverendo. Nosso irmão formou no Seminário Presbiteriano JMC, aqui em São Paulo, nos idos de 2006, e já deu passos para as missões. Então, neste momento, ele nos traz um pouco dessa realidade. Ouçamos agora a palavra de Deus, então, com o nosso irmão. Deus abençoe, em nome de Jesus. Graça e paz, meus irmãos. É uma satisfação muito grande estar com os irmãos esta manhã, poder compartilhar um pouco da palavra de Deus e também daquilo que o Senhor tem feito no Timor-Leste. Timor-Leste, como os irmãos bem sabem, ele é uma pequena ilha que fica lá no fim da Ásia, né? Eu tenho certeza que ninguém pensou África aqui. E lá é o campo que o Senhor nos confiou e tem feito maravilhas no meio daquele povo. Eu trago um abraço para os irmãos da Igreja Presbiteriana do Timor-Leste. É uma igreja jovem, ela tem 5 anos. Ela, na verdade, completará 5 anos em outubro deste ano. E Deus tem feito maravilhas no meio daqueles irmãos. A igreja tem crescido mais do que ela tem dado conta de atender o seu crescimento. E esse tem sido um problema muito bom de pregação, de oportunidades e expansão da palavra do nosso Deus. Mas para essa manhã eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Jonas. Jonas, nós leremos a princípio os 3 primeiros versículos. Jonas é um pequeno livro que nós conhecemos a sua história desde pequeno, né? Desde pequenos ensinamos às nossas crianças sobre a história desse profeta. E temos que ter muita atenção na leitura deste livro. Recentemente nós começamos um novo projeto de tradução da Bíblia para a língua Galolen, na parte leste, noroeste, na verdade, do Timor-Leste. E pelas naturezas do texto de Jonas e o contexto em que este projeto vai se desenvolver, nós iniciamos a tradução neste livro. E uma das razões pela qual fizemos isso é pela fluidez com que a narrativa deste livro e o enredo que ele possui se adequa com naturalidade àquele contexto. E apesar de parecer uma narrativa simples, ela tem suas complexidades, tem uma estrutura que deve ser observada com atenção e que traz uma mensagem muito poderosa a nós, não sobre Nínive, não sobre Jonas especialmente, mas sobre o nosso Deus e aquilo que Ele tem feito, a missão que Ele tem realizado entre diferentes povos, diferentes nações e etnias. E eu quero ler com os irmãos os 3 primeiros versículos, mas antes disso vamos orar mais uma vez. Santo Deus, em Tua presença nós nos quebrantamos, nos prostramos diante de Ti, pois sabemos que o Senhor é o nosso Deus, que se faz presente aquele, que inclina os seus ouvidos para ouvir a nossa oração. Ó Pai, muito obrigado por Tua graça, mais uma vez manifestada e renovada por esta manhã. Obrigado pela facilidade, a liberdade que temos de nos reunir como Teu povo, para adorar o Teu santo nome, para elevarmos as nossas orações e para lermos a Tua palavra. Neste instante, ó Deus, nós lhe pedimos que o Senhor fale aos nossos corações por meio das Tuas sagradas Escrituras. Que Teu Espírito toque nos nossos corações e nas nossas mentes, coloque diante dos nossos olhos a vontade do Senhor para cada um de nós. Dai-nos clareza de entendimento, Deus. Dai-nos precisão na compreensão da vontade do Senhor para as nossas vidas. No nome de Cristo nós assim oramos. Amém. Jonas capítulo 1, os 3 primeiros versículos dizem assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim.
Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Como missionário novo, eu fui ao campo, ao Timor-Leste, com 23 anos. Com 23 anos, eu atravessei a metade do planeta Terra para chegar àquela pequena ilha. E como consequência disso, o fato de ir para um lugar tão distante, lá no Timor, quando eu cheguei naquele contexto em que ainda estava acontecendo guerra, conflitos e diversas situações de perigo, nós encontrávamos o exército brasileiro. Havia mais de 300 militares lá. E um dos militares, um sargento, certa vez chegou a mim e disse: o que você faz aqui? Aqui nesta ilha nós estamos tendo conflitos, guerras, combates, os militares estão aqui. Os que não são militares, eles são membros da ONU. Fora esses, não há outros aqui neste país. O que você está fazendo aqui? E esta, de certa forma, é uma pergunta que eu escuto com frequência nas nossas igrejas. Como ocorreu o seu chamado? O que aconteceu na sua vida que te levou a esta pequena ilha do outro lado do mundo? E a verdade é que eu frequentemente desaponto com a minha resposta. Quando as pessoas me fazem essa pergunta, elas esperam que eu relate a elas um testemunho que foi impactante, transformador, a semelhança de Paulo, que andava no cavalo e foi impactado por uma luz, caiu do cavalo, ficou cego e a partir de então, o rumo da sua vida foi transformado. Ele já era um novo homem e novas práticas ou novas direções ele seguiria a partir de então. A minha resposta é muito mais próxima ao do jovem Timóteo. Timóteo foi jovem, cresceu, nasceu na igreja e caminhou dentro daquilo que Deus havia colocado diante da sua vida, e nada de especial lhe aconteceu nos seus dias. Ele apenas seguiu aquilo que o Senhor propôs a que ele fizesse. De maneira semelhante a Timóteo, eu nasci na igreja, meu pai é pastor, cresci na igreja, desfrutei de todos os benefícios que a igreja oferece, e nunca tive um evento ou um acontecimento especial que mudasse a rota dos meus dias ou a direção da minha vida. Eu apenas segui os passos que o Senhor colocou diante de mim. E a partir desta perspectiva, tendo como chave para entendermos esses 3 versículos que lemos, eu quero considerar com os irmãos a natureza do chamado de Deus para as nossas vidas. Como se constitui isso? O que acontece quando Deus vem e nos chama para realizarmos uma determinada tarefa? E a partir dessa perspectiva, a primeira coisa que nós podemos ver é que a procedência desse chamado vem do Senhor. Veja no versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. O Senhor Deus é quem se dirige a nós e fala às nossas vidas, dirigindo-nos, dando-nos uma tarefa a ser cumprida. É como se o Senhor Deus entrasse na história das nossas vidas, tocasse nos nossos ombros e nos designasse uma tarefa a ser cumprida. E mais do que isso, nós vemos que o Senhor Deus nos fala por meio da sua palavra aquilo que Ele quer que nós realizemos. Uma das maiores necessidades que temos no Timor-Leste é de recursos humanos, pessoas, vidas que se disponham a estar entre o povo timorense. Nós precisamos de pastores, evangelistas, professores para trabalhar com crianças, médicos, dentistas e tudo mais que puder contribuir com pequenas coisas naquele país são muito bem-vindas. E frequentemente eu escuto: por que você não convida mais pessoas para ir ao Timor-Leste? Porque eu não quero que ninguém atenda o meu convite. É o Senhor Deus quem nos chama, é o Senhor Deus quem levanta no meio do seu povo jovens, homens, mulheres, crianças, para atender à vontade dele e realizar aquilo que ele designa para cada um de nós. Frequentemente nós nos enganamos com estatísticas missionárias, com condições sociais, com condições de saúde econômicas de determinados povos, com a situação cultural de determinados grupos, e isso nos constrange e nos amolece a trabalharmos com este povo. Mas não é essa a motivação que nos conduz para a vontade de Deus.
A partir desta perspectiva da natureza do chamado de Deus, a primeira coisa que nós vemos é que ele procede de Deus. O Senhor Deus fala conosco e nos dirige para realizarmos a sua vontade. Seguindo no versículo 2, nós encontraremos o Senhor dirigindo a Jonas, especificamente lhe dando uma tarefa. Jonas, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs. Interessante, não é? Interessante como que o problema de Jonas não era disposição. O Senhor Deus diz a Jonas: Jonas, levanta, pega suas coisas e vá a Nínive, faça isso que eu estou lhe ordenando. E Jonas se levantou, estava pronto, não era preguiçoso. Ele se levantou e dirigiu-se exatamente ao caminho oposto ao qual o Senhor havia lhe designado. Mas mais do que isso, veja no versículo 3. Mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mais do que uma desobediência ao chamado de Deus, Jonas estava tentando fugir da presença de Deus. E ele fazia isso de forma plenamente consciente, como nos diz no versículo 10, onde ele já havia declarado aos homens naquele barco que ele fugia da presença do Senhor. Jonas estava tentando uma fuga imatura e infantil da presença do Senhor, como se isso fosse possível. Certa vez, falando sobre o Timor-Leste e os desafios que nós temos lá em uma igreja aqui em São Paulo, no meio da minha fala, uma senhora, ela levantou sua mão e disse: você é louco. Você é louco. Alguém precisa te impedir. Algum pastor mais maduro, algum presbítero precisa te segurar. Porque você vai levar a sua esposa, você vai levar a sua filha num país que é o mais pobre do sudeste da Ásia. Num país em que os conflitos acontecem diariamente. Num país em que as condições são precárias e você vai expor a sua filha e a sua esposa a tudo isso. Louco eu seria se eu tentasse fugir da presença do Senhor. Interessante que esta sentença, andar ou fugir na presença do Senhor, é um tema que ocorre com certa frequência em todo o Antigo Testamento. E a primeira vez que nós vemos a estrutura desta ideia está em Adão. Quando Adão comeu do fruto, a primeira coisa que ele fez foi se esconder da presença do Senhor, fugir, tentar se ocultar do Deus vivo e verdadeiro, como se isso fosse possível. Em contrapartida, também temos homens que andaram na presença do Senhor. O primeiro deles que nós vemos é Enoque, que andou na presença do Senhor de maneira tal que já não era mais, pois o Senhor o levou para junto de si. Abraão deixou tudo o que tinha, a sua terra, a sua parentela, as suas riquezas, para andar na presença do Senhor. Moisés andou na presença do Senhor a despeito das circunstâncias, das consequências ou da onde o Senhor o conduzisse. Ele estava determinado a seguir os passos que o Senhor havia lhe designado. A verdade é que andar na presença do Senhor, meus irmãos, é desfrutar da face de Deus. É estar na presença do Deus vivo e verdadeiro. É o local onde as nossas máscaras se caem e nos deparamos com o nosso Criador. Aquele que é o nosso Senhor, que dirige as nossas vidas, que nos conduz, que nos capacita a levantarmos a cada manhã, que supre todas as nossas necessidades. Que lugar outro haveria no mundo para estarmos, senão na presença deste que manifesta a sua graça? Eu entendo o sentimento desta irmã que, com palavras duras, tentou me repreender. Mas a verdade é que mesmo no meio da guerra, mesmo no meio do lugar mais precário que nós possamos encontrar neste planeta, se estivermos na presença do Senhor, nós teremos ali a plenitude de paz. Nós teremos ali a plenitude de graça e de amor do nosso Deus. Nós teremos o Deus verdadeiro que governa o universo, segurando as nossas vidas segundo o seu bem-querer. Como convite que nós podemos ver no texto de Jonas aqui, a tarefa que Deus dá
a este profeta, mais do que uma tarefa, havia um convite para caminhar na presença do Senhor Deus, para estar com Ele em todos os momentos, seguir junto com o Deus verdadeiro, porque é Ele quem faz a missão, porque é Ele quem realiza a obra que Ele nos convida para sermos cooperadores. O terceiro aspecto que eu quero destacar com os irmãos, após nós vemos a procedência desse chamado, nós vimos agora a resistência que Jonas ofereceu a esse chamado, a sua resistência, a andar na presença do Senhor, a cumprir o propósito que Deus havia lhe dado. Nós encontramos aqui a persistência, e essa sim vem do Senhor. O Senhor Deus não desistiu de Jonas, muito menos dos seus planos para a cidade de Nínive. É interessante olharmos a vida de Jonas como um todo, como um profeta um tanto quanto trapalhão, um antimissionário, aquele que não queria fazer aquilo que o Senhor havia lhe designado. E com todas as suas forças ele tentou fugir daquilo que Deus lhe havia pedido. Mas em todos os momentos que nós encontramos no texto de Jonas, nós vemos que aqueles que tiveram contato com Jonas, eles encontraram-se também com o Senhor. Os homens do barco, no versículo 16 do capítulo 1, diz que temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor. O Senhor não desistiu em momento algum, tanto do profeta quanto da sua missão, que pertencia a ele, e ele iria cumprir. A persistência desse chamado vem de Deus, e é Ele quem mantém os seus planos e propósitos segundo a sua boa vontade. Uma das coisas que nos chama a atenção no livro de Jonas é a estrutura dele. Você irá reparar que o capítulo 1 e 2 apresentam uma narrativa um tanto quanto semelhante do capítulo 3 e 4. Se você reparar com mais atenção aí, do início do capítulo 3, ele é exatamente semelhante ao início do capítulo 1. É como se Jonas tivesse uma segunda chance. Jonas, a parte B, ou parte 2, ou revisitado. A segunda chance. E nós vemos ali a sequência de ideias se repetindo, agora de uma forma um tanto quanto diferente, apresentando um novo enredo a esta história. Veio a palavra do Senhor, versículo 1 do capítulo 3. Segunda vez, o Senhor, a procedência do chamado vem de Deus, dirigindo-se a ele por meio da sua palavra. E Deus diz, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive. Agora, de forma diferente da resistência de Jonas, no versículo 3 do capítulo 3, nós encontramos a obediência. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. A obediência implicando a seguir a vontade que Deus manifestou por meio da sua palavra. E então Jonas percorreu a cidade de Nínive, anunciando a mensagem que Deus lhe havia designado. Os ninivitas foram impactados por aquela mensagem, foram alcançados pela graça do nosso Senhor, e como consequência da manifestação da graça de Deus, Jonas se irou. Versículo 3 do capítulo 4, nós encontramos esta manifestação novamente deste missionário rebelde, desse missionário que resistia à vontade de Deus. E por Deus manifestar a sua graça, no versículo 3 do capítulo 4, nós encontramos Jonas manifestando que de fato estava no mais profundo íntimo do seu coração. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Porque Deus manifestou a sua misericórdia, porque Deus manifestou a sua graça, salvando aquela cidade que Jonas tanto se desgostava, que Jonas tanto desejava o mal para ela, ele desejou a morte do que a vida. Então Jonas, vendo a Deus, vendo a situação em que Jonas se encontrava, Deus lhe dá uma lição. Essa lição começa no versículo 6 do capítulo 4, onde Deus envia uma planta. Fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Jonas era um tanto quanto extremista, né? Num determinado momento, ele se irava em extremo e desejava a morte. Em seguida, momentos depois, ele se alegrava em extremo por causa de uma planta.
No dia seguinte, o Senhor Deus enviou uma larva que cresceu e secou, destruiu aquela planta. E ela já não estava mais lá, livrando Jonas do seu desconforto. E por isso, mais uma vez, nós vemos o desequilíbrio de Jonas. Pelo que pediu a si mesmo, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Novamente, Jonas pede a morte, porque ele perdeu algo que lhe gerava o mínimo de conforto. Então Deus se dirigiu a Jonas mais uma vez no versículo 9. É razoável, Jonas? É razoável essa tua ira? Por causa da planta? Por causa de uma plantinha que você não fez nada para que ela nascesse, crescesse? Você deseja a morte, Jonas? É razoável? Você está tendo bom senso com o que você está desejando, você está pedindo? E Jonas diz, ousado contra o Senhor, é razoável a minha ira até a morte. Então Deus conclui o livro de Jonas nos trazendo essa pergunta. Esta pergunta que deve martelar nas nossas cabeças, nas nossas mentes. Deus se dirige a Jonas da seguinte forma: Jonas, tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Deus levanta a pergunta a Jonas: Jonas, você está chorando por causa de uma planta que lhe gerou a mínima sombra, e não derrama uma lágrima por mais de 120.000 pessoas que pereciam em plena ignorância na cidade de Nínive? Vivemos dias, meus irmãos, cada vez mais, em que a nossa sensibilidade espiritual está se cauterizando. Perdemos a referência do universo, da realidade espiritual, para outras referências, sejam elas materiais ou emocionais. Diariamente nós vemos nos nossos noticiários navios e navios naufragando quando tentam alcançar a Europa. As populações, etnias sendo dizimadas por guerras, atentados, conflitos religiosos, por mazelas sociais, econômicas ou de saúde. E não derramamos uma gota sequer de lágrima por isso. Pela frequência, pela constância das informações que chegam até nós e por tudo que estamos sabendo que acontece no mundo inteiro, nossos corações se cauterizam diante dessas realidades e não nos importamos mais porque passaram a ser rotina nas nossas vidas. Mas ai daquele que der uma encostada no meu carro, na lateral do meu carro. Ai daquele que, se por um acidente derrubar o meu celular, se eu não conseguir fazer aquela viagem que eu desejo no final do ano, se eu não cumprir os propósitos que eu tenho no meu coração, se qualquer coisa que toca no conforto do meu dia a dia for estragada, ai daquele que atrapalhar naquilo que me agrada. Perdemos as referências do universo espiritual e os substituímos por elementos materiais. Derramamos lágrimas quando perdemos coisas. Derramamos lágrimas quando somos prejudicados financeiramente. E já não nos importamos com vidas que perecem na ignorância do nosso rei. É interessante o conflito que há neste profeta. No primeiro momento, ele se rebela e foge da presença de Deus. Ele tenta ao máximo se rebelar contra o propósito que Deus lhe havia dado. E no fundo do peixe, quando estava dentro da barriga do grande peixe, no mais profundo abismo do mar, ele fez essa bela oração que nós encontramos no capítulo 2 e que conclui como âncora desse texto, no seu versículo 9, a última frase: ao Senhor pertence a salvação. Ao Senhor pertence a salvação. Mais do que isso, o livro de Jonas foi escrito num contexto em que o povo de Deus pensava manipular o Deus vivo e verdadeiro. Pensava ter controle sobre a graça de Deus diante dos outros povos. Então Deus lhes ensina: ao Senhor pertence a salvação. Mais do que isso, por diversas vezes nós vemos referências nesse livro apontando para a pessoa de Cristo. Esse sim, o nosso maior exemplo.
Esse sim, um exemplo de obediência e diligência ao mandado do Senhor. Esse sim que ouviu e obedeceu à voz de Deus e cumpriu a missão que Deus lhe havia dado. Esse sim que não deu as costas ao chamado de Deus, mas orou mesmo no momento de maior angústia, que seja feito a tua vontade. Esse sim é o exemplo maior que temos nas Escrituras do cumprimento do plano maior de Deus. Um plano redentivo, um plano de restauração que não se limita a um povo, não se limita à igreja, mas a todos os povos, a todas as nações, que se expande, que ultrapassa fronteiras linguísticas, culturais ou geográficas e manifesta que o Senhor é rei e que Ele reina em todo o universo. Quando lemos o livro de Jonas, nós temos que ler e observar não ao profeta Jonas, mas ao cumprimento da missão de Deus concretizada e consumida em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós encontramos a resposta da pergunta que o Senhor Deus conclui esse livro. Você chora por uma planta que te livra o mínimo de desconforto? E não me importaria eu com milhares de vidas que se perdem na ignorância? Jonas chorou por uma planta que lhe dava a mínima sombra. E o Senhor Deus enviou o seu filho para morrer por aqueles a quem ele chamou para a salvação. Veja a diferença de proporção em que se encontram o nosso Deus e o profeta Jonas. A pergunta que eu lhes faço, meus irmãos, é: e você? Você está com a mesma referência que o nosso Deus estabelece, o mesmo padrão, que se dispôs a enviar o seu filho para realizar a sua missão? Que entregou o único filho para morrer por nós. O que você está disposto a fazer para atender a voz de Deus? Vamos continuar chorando pelos nossos bens materiais e ignorando a realidade, o universo espiritual? Vamos continuar dando as costas e resistindo de caminhar na face de Deus, diante da face de Deus? Ou vamos olhar para aquilo que de fato importa para o nosso Deus? Que Deus nos capacite a termos sensibilidade de ouvir o chamado de Deus. E quando isso acontecer, atendê-lo prontamente à semelhança de Cristo. Deus os abençoe.